Bom dia, Lincoln. A gente vai começar falando então dessa reunião de líderes que aconteceu ontem para a discussão da pauta do plenário, como você vem dizendo, e também a tramitação aí da reforma da Previdência, para onde todas as atenções estão voltadas, né? Nessa reunião de ontem que a gente viu na matéria do Marcelo, ficou definido a instalação das comissões, como a gente viu, para quarta e quinta-feira, o início do trabalho da CCJ, a dependência desse trabalho, dessa instalação e desse início da análise da reforma da Previdência vinculada aí ao envio do projeto da reforma de Previdência voltada para os militares, pelo governo, da parte do governo, né? E a gente vai conversar sobre tudo isso, então, com os líderes, deputados que estão aqui com a gente, o deputado Luiz Miranda, que é do Democratas aqui do Distrito Federal, e também o deputado Wilson da FETAENG, que é do PSB de Minas Gerais. Deputado, começo conversando com o senhor, por que condicionar a análise, o início lá da tramitação na CCJ, análise dos aspectos constitucionais, se a reforma da Previdência é constitucional ou não, ao envio dessa proposta sobre os militares? O senhor concorda com essa decisão? Essa é uma decisão praticamente unânime, acho que até a oposição como base pensam igual. A grande discussão é qual é o texto que virá por parte do governo acerca dos militares. Isso é muito importante para todos nós, até mesmo para temos como debater se existe uma igualdade no critério dessa escolha. Sabemos que a vida de um militar é muito mais complicada do que a vida de um civil comum, mas tem alguns pontos que estão sendo levantados, como, por exemplo, a área ruralista diz que é injusto com as pessoas da área rural, como, por exemplo, os policiais civis, os policiais federais dizem que é uma profissão extremamente complicada, estressante, é uma profissão que é quase que inadmissível ter a mesma igualdade, tanto que é diferente a idade. Eles querem saber, então para a gente aceitar, ceder ou propor alguma emenda, como é que está o texto dos militares? Essa é uma grande questão. Eu acho que o governo faz bem, o presidente Rodrigo Maia se posicionou muito bem, os líderes se posicionaram muito bem em só dar continuidade com a reforma da Previdência, a PEC 6 de 2019, após recebermos a PEC dos militares. Deputado Wilson, o senhor vê aí já uma tendência de que esses assuntos de diferentes categorias acabe dominando uma maior parte do debate sobre a reforma da Previdência? Ou essa discussão de fundo, idade mínima, tempo de contribuição, isso é o que vai de fato pautar a discussão sobre a reforma? Bom dia, Carolina. Bom dia a todo telespectador da TV Câmara. Em primeiro lugar, eu sou representante de um segmento tão importante no Brasil, da agricultura familiar. E essa proposta que nós queremos conhecer ela no conteúdo, nós não podemos, o governo não pode mandar para o Congresso, para a CCJ, uma proposta de reforma da Previdência que fica alguém de fora. A reunião ontem com os líderes foi muito importante, isso é vital. Agora, nosso papel aqui enquanto deputado e o povo brasileiro que votou na gente, ele espera uma atitude nossa. O governo precisa ouvir a sociedade brasileira através do seu segmento, através dos parlamentares, através dos partidos que estão aqui. E nesse quesito da reforma da Previdência, que é a PEC 06, eu só quero discordar dessa questão da nova Previdência, eu discordo. Não tem a Previdência é um patrimônio, né, brasileiro, ele vai continuar e nós vamos continuar defendendo esse patrimônio. Eu quero deixar para o meu povo, para a minha categoria, que eu vou continuar defendendo que a trabalhadora rural, ela terá que aposentar aos 55 anos, inclusive agora na Semana Internacional da Mulher, né, que eu quero parabenizar todas as mulheres do campo e da cidade. Hoje eu estarei à tarde falando um pouco sobre isso, porque a nossa vida no campo, ela não começa aos 18, 19, 20 anos. Nós começamos a nossa vida laboral no campo aos 7, 8 anos de idade. Então, falar que nós vamos contribuir 20 anos não é verdade. A contribuição vai passar de 40 anos. Se eu começar a minha contribuição no conjunto familiar com 16 anos, para me aposentar com 60 anos, eu vou ter que contribuir com 44 anos. Isso nós não podemos aceitar. Deputado, amanhã começa a instalação aí das comissões e o reflexo disso também, negociação entre os partidos para as presidências de comissões, que também envolve aí a negociação também para a análise da reforma da Previdência. Na sua opinião, a base do governo está articulada, está pronta já para o início tanto da reforma da Previdência como a negociação para a divisão das comissões? Também já está alinhavada, concluída? Bom, a conversa que nós possuímos aqui dentro da casa é de que a reforma da Previdência ela tem que passar, isso é indiscutível. Agora, é óbvio que mesmo quem é da base não está contente com algumas informações contidas no texto. É inadmissível que determinados pontos
sejam tão danosos à nossa sociedade essa que a gente defendeu com tanto vigor, falando em renovação, em chegar aqui, trazer mudanças, e infelizmente houve sim uma decepção, inclusive por todos aqueles que são da base governista, por conta que o texto ele veio muito pesado para aqueles que tanto colaboraram com a nossa sociedade. Então o que nós esperamos? Esperamos sentar com o governo, a liderança está fazendo isso. Hoje mesmo temos uma reunião do Democratas às 15 horas para tratar exatamente do que foi tratado ontem e entrarmos num consenso junto ao governo o que será alterado, o que é de ponto o que é um ponto realmente importante para nós. Exemplo, não existe um pedágio, uma transição para os policiais, e não só para os policiais, como para a grande maioria da sociedade que está pronto para aposentar. Daqui a um ano a pessoa aposentaria. E aí? Ela vai ter que estender mais 10 anos se ela está aposentando próximo da idade mínima? Então essa questão, vai ter um pedágio? Vai ter uma forma para a pessoa poder entrar de uma forma menos danosa, ou eu vou ter que estender mais 10 anos na vida de uma pessoa que está preparada para aposentar, que já de repente comprou uma casa fora do estado que ele trabalha, que tinha uma programação para poder cuidar da sua família essa que muitas vezes foi abandonada durante todo esse período. Então é importante. A Previdência, a gente sabe que não é possível admitir que em 2019 nós tenhamos mais um prejuízo. Ano passado foi de mais de 260 bilhões e esse ano a previsão é que chegue a 290 bilhões de prejuízo. É como se fosse uma grande empresa, né, como existem várias previdências privadas, que está dando prejuízo constantemente. Então tem que ser feito algo. Agora é inadmissível que a nossa sociedade pague o preço sozinho. Temos que combater a corrupção, os desvios da Previdência. Tem que ser cobrado aqueles que são os devedores para que depois tenhamos pulso forte para subir ali no plenário e defender, junto com o governo, a reforma da Previdência. Porque é inadmissível eu defender a reforma da Previdência e vários privilegiados aí, inclusive devedores, e não só devedores, fraudadores, estarem devendo e o governo ainda não demonstrou nenhum pulso forte nesse sentido. Deputado Wilson, do ponto de vista da oposição, o senhor é do PSB, os partidos que não fazem parte da base do governo também já têm aí esquadrinhado quais são os pontos da reforma que vão pedir mudanças? Já tem, além, o senhor já falou um pouco, né, daí da questão da aposentadoria rural, de um modo geral, algum outro tema? Veja bem, hoje nós teremos uma reunião com a nossa liderança às 17 horas, porque nós vamos discutir só a questão específica da minha categoria, né? Nós vamos discutir outros professores e outras categorias que faz parte dessa situação. Agora, o povo brasileiro, eu fico até confortável com a fala do colega deputado que é do governo, Luiz Miranda, porque se a base do governo não está confortável, imagina a gente que não é da base do governo. Nós estamos numa saia justa. Nós estamos com a saia justa. E eu quero dizer aqui para nós, deputados, para os deputados, para o Congresso, nós queremos um Brasil que cresça, que gere emprego, gere renda. E hoje, no quesito da aposentadoria rural, 70% dos municípios do Brasil, a maior receita que entra não é o fundo de participação, é a aposentadoria rural. Então, que o comércio, que os prefeitos, que os vereadores fiquem atentos, porque se essa proposta que está aí na casa, que o governo apresenta, se ela não for remodelada, se ela não for reajustada, ouvindo todo o segmento da sociedade, nós não podemos aceitar de maneira alguma. Enquanto a reforma da Previdência é aguardada, então, nas comissões, a gente fala um pouquinho da pauta do plenário dessa semana, como o deputado Wilson da Fetaing já antecipou, assunto aí voltado para o Dia das Mulheres, homenagem em relação ao Dia das Mulheres e, tradicionalmente, a Câmara, nesse momento, a cada ano, faz um esforço concentrado para a aprovação de propostas prioritárias apresentadas pela bancada feminina. Vamos dar uma olhadinha na matéria da Edine Moraes. A cada minuto, 8 mulheres são agredidas fisicamente no Brasil. Tapas, chutes, socos. São quase 4,5 milhões de vítimas por ano. Agressões que muitas vezes se repetem e se agravam, resultando no pior. A contagem de tragédias noticiadas pela imprensa mostrou que quase 16 mil mulheres foram assassinadas em 11 meses de 2018. 48 feminicídios por dia, quase todos cometidos pelos próprios companheiros. Isso é parte do contexto que marcou a passagem do Dia Internacional da Mulher no Brasil e que vai guiar a votação de algumas propostas no plenário da Câmara ao longo deste mês. Esta semana serão colocados em pauta projetos apontados como prioritários pela bancada feminina. Entre eles, o que suspende o porte a posse de armas para agressores de mulheres, o que dá prioridade de vaga em creches para mulheres vítimas de violência doméstica, o que coíbe denúncias falsas de abuso sexual e alienação parental em casos que envolvem guarda de crianças e adolescentes e o que proíbe mulheres grávidas ou que estejam amamentando de trabalharem em locais insalubres. Também está na pauta
a proposta que transforma em crime o assédio moral no trabalho. A pena pode chegar a 2 anos de detenção. A ideia não é consensual, tanto que está há 18 anos sendo analisada na Câmara. Eu venho do mercado de trabalho, né, de empresas de consultoria. É muito comum que as empresas de consultoria pressionem os seus funcionários, inclusive os mais novos, que é para eles crescerem com essa pressão. É natural do mercado de trabalho. Fora do Brasil, dentro do Brasil, se a gente começa a tratar qualquer tipo de pressão como crime, a gente vai inflexibilizar, né, vai tornar muito inflexível a relação de trabalho e pode gerar uma crise no Brasil, uma crise de excesso de processos. O que ocorre é uma humilhação, um constrangimento, um desprezo, menosprezo, subestimar uma pessoa, desrespeitar. E tudo isso é feito no âmbito do trabalho. Seja o serviço público, seja o serviço privado. Se a conduta é reiterada, de forma reiterada, ou seja, 2 vezes ou mais, é isso que caracteriza o assédio moral no trabalho. A pauta oficial de votação do plenário traz ainda propostas que querem aumentar a participação dos cidadãos no legislativo e na hora de fiscalizar ações dos governos. Uma cria regras para o recolhimento de assinaturas pela internet para apresentar um projeto de lei e outra permite a formação de grupos de cidadãos para o acompanhamento por aplicativos de obras, serviços, contratos e compras das prefeituras, dos estados e até do governo federal. Vamos conversar com os deputados, então. Qual que é a expectativa deles para a votação desses projetos? O deputado Luiz Miranda já estava me falando que, por exemplo, sobre esse projeto que suspende a posse de arma para quem agredir uma mulher, o consenso não está formado ainda, não é isso, deputado? Na verdade é o seguinte, eu sou 100% a favor de que o criminoso, porque é isso que ele é, um criminoso, agressor de mulheres, ele pague. E quanto pior for a pena para ele, melhor para a sociedade. É o tipo da pessoa que tem que ser excluída da sociedade. Que isso fique bem claro, que isso sim é um consenso dentro da casa. Mas infelizmente a gente vem recebendo constantemente denúncias que algumas mulheres usam de má fé a lei da Maria da Penha e alguns critérios da lei para poder chantagear os seus cônjuges. E isso, obviamente, na justiça, quando é descoberto, elas pagam por isso. Mas o problema todo é o seguinte, e se essa pessoa, o portador da arma, for um policial, e aí você entrega para uma mulher chantagista o poder para que ela possa vir a chantagear esse cônjuge somente com apenas uma denúncia. O que é importante? O texto tem que ser aprovado, mas tem que ter essa pequena observação, acho que vai ser uma emenda, em que se observe que não pode ser somente através da denúncia, mas a constatação da agressão ou mesmo a constatação ou por parte do delegado ou por parte do Ministério Público que constate que de fato existe um agressor dentro de casa, uma pessoa violenta e que porta uma arma, e aí sim, a remoção dessa arma tem que ser de imediato para que a gente evite novas tragédias, como foi visto aí os números e colocado aí pela apresentação passada há pouco. Deputado Wilson, o senhor acha que esse debate vai acontecer em plenário? Sua opinião sobre esse projeto? Olha, é um projeto bastante polêmico. Eu tenho uma opinião formada, criminoso, quem comete assédio moral, seja em casa, seja no trabalho, tem que ser punido, né? Não dá mais para aceitar feminicídio no Brasil, chega. É muito duro a gente ver na imprensa por vocês, todo dia mulher espancada, né, levando toda atrocidade, não dá. Eu até disse essa semana numa matéria que eu escrevi, homem que homem respeita as mulheres, o homem de verdade. E nós somos. E nós queremos respeito. Nós precisamos, a sociedade ela é construída por homens e mulheres, toda uma diversidade. Então, essa casa tem que ter, sim, uma responsabilidade, um tratamento especial com essas pessoas, com esses homens, marido ou companheiro, que têm esse comportamento na sua casa, no seu trabalho. E aí, conseguir aprovar leis para garantir esse respeito, né? Deputado, em relação ao projeto de lei do assédio moral, sua opinião? Bom, é um projeto, minha amiga Carla Zambelli, deputada, falou muito bem. Tem que tomar cuidado que no Brasil, quando você fala de leis para o trabalho, quase sempre você elimina novas vagas de empregos e traz problemas no mercado de trabalho. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque o que é assédio moral? Precisa-se ter muito claro o que é essa definição. Assédio moral é botar pressão num funcionário para que ele traga novos resultados de forma profissional. Tem que tomar muito cuidado com isso, porque para mim assédio moral é quando você ofende uma pessoa, quando você tenta humilhá-la ou demonstrar de certa forma um certo
desprezo por aquela pessoa, por ela existir ou por estar simplesmente ali. Isso sim é assédio moral. O resto, bota pressão no negócio, bora, tem que vender mais, vocês estão muito fracos, vambora molenga. É o tipo da expressão tradicional do mercado de trabalho, que isso não necessariamente você está dizendo que você está assediando alguém. E onde é que eu moro o perigo? Tratando-se disso, você elimina aí uma série de empregos que hoje existem baseados nessa pressão, que são os vendedores, são os comerciantes que dependem na área de consultoria, que tem que correr atrás de vender mesmo, e sempre existe aquela pressão, desde que respeitosa. Então, sempre observa o seguinte, a lei está sendo discutida há 18 anos, não é por pouco, que obviamente qual é o nosso medo? Não é de proteger A ou B, é gerar mais desemprego num país que nós já sabemos que se você for ver números reais e não números apresentados por estatística, já chega a 40% no Brasil. Não dá para arriscar mais isso. Deputado Wilson, é possível no texto da lei superar esse tipo de temor de que acabe se generalizando, causando um número muito grande de processos e ao mesmo tempo protegendo as pessoas que estão de fato sendo perseguidas, humilhadas, perdendo a saúde mental em função desse tipo de prática? Eu não sou especialista nessa temática. Eu defendo as mulheres. Nós não podemos aceitar assédio moral. E aí, na questão do trabalho, se você exige mais da mulher, você faz pressão psicológica. Se ela é mãe, aí você faz pressão, porque você é aquela coisa toda. Se ela trabalha o mesmo trabalho que ela faz, o homem faz, ela ganha menos. Isso a gente tem que acabar com isso. Se a mulher presta o mesmo tipo de serviço que o homem está fazendo, seu colega está fazendo, por que a mulher ela tem que ganhar menos e o homem tem que ganhar mais? Isso tem que ser resolvido. Eu acho que essa casa tem que dar uma atenção especial à questão da mulher e discutir de fato essa questão do assédio moral. Aí eu falei em casa, agora eu quero discutir no trabalho. Diferença de salário, né? A forma do chefe conduzir, a forma do chefe convidar a sua secretária para sair à noite, para jantar, para tomar um café. São questões que a gente tem que analisar. Deputado Wilson, deputado Luiz Miranda, eu ia falar Eduardo. Obrigada pela presença de vocês. A gente volta ao estúdio com o Lincoln.